Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje vamos ter um vídeo diferente, né? Já começou com uma tela diferente aí, né? Uma tela espelhada, infinita, aí o vídeo já vai ser diferente, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o Hans Niemann, tá? Eu vou mostrar alguns vídeos do Hans Niemann desde 2016 até agora, para que a gente entenda um pouco mais quem é o Hans Niemann, por que mudanças ele vem passando, né? Que transformações vem acontecendo com esse jogador, seja na maneira... no visual, ou na maneira de falar, ou na maneira de jogar. Vamos passar por tudo isso rapidamente, de uma forma leve aqui, tá bom? Pra gente entender um pouco mais sobre esse contexto todo envolvendo aí o jogador Hans Niemann, tá? E depois eu vou mostrar alguns números aí bem legais, tá? Sobre carreira do Hans Niemann, fazer comparação com jogadores aí na idade dele, ou então na mesma faixa de rating dele, ou que tiveram um crescimento similar. Vamos olhar os números do cheater Igor Houses, tá? Vamos ver se dá pra, no nosso método, detectar alguma coisa estranha na carreira ali do Igor Houses, tá? E depois também a gente vai olhar os números do campeonato norte-americano, né? Será que tá estranho os números do Hans Niemann depois aí que começaram a apertar o cerco aí em delay de transmissão, medidas anti-trapaça e tudo mais? Vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, tá bom? Acho que a gente pode começar aqui então. Eu tenho o vídeo aqui de 2016, tá bom? Vocês podem ver, a pasta aqui é longa, são 50 vídeos. Não se preocupem, nós não vamos ficar 5 horas aqui vendo vídeo. É tudo rapidinho, tá bom? Bom, quem tá curioso aí por conhecer o Hans Niemann em 2016? Ele tá jogando contra um mestre. Vou passar aqui já pra frente. O próximo vídeo quando o mestre não acaba mais. E aqui o Hans Niemann vai vencer aqui o mestre, vai cair o tempo. What did you do? Watch the instant replay. E aquele menino que fica falando, eu ganhei, cantando, eu ganhei, né? Aqui pra cima do mestre, né? Então aqui, de fato, já mostra um pouco da personalidade aqui dele, 2016, 2019. So we are here with Hans Niemann, who is the top seed of the under 16 open section. Hans, how was your day today? My day was not bad. The first game was good, but my second game I escaped. Luck e6, e5, knight g3, rook c2. This is all forced. And after rook c2, bishop d3, he had two options. He could have played knight takes f, still castle. And Zug it's very nice. Aqui ele vai analisando então a partida do Campeonato Mundial ali que ele jogou em 2019. Aqui tem um pouquinho também. What were you planning to So do? then, yeah, my initial idea was rook takes b5, knight d6, bishop f3. But then there's rook d3, rook takes e3. And maybe, okay, here I have slight chances, but... Bacana, vamos passando mais pra frente, 2020 aqui agora. Ele já com as botês aqui gravando vídeo em 2020, olha aí, ele é antigo. I had to take out my closet doors to be able to fit my desk because I couldn't get into my closet otherwise. So I'm with you, Hans. New York? Aí acho que ele tem que pagar uma dancinha. I know, and I still have to pay New York Hans rent. is the one who right popped now. in on stream. Let me remind you Because guys. I'm priced in. I mean, my lease. I'm stuck in my lease too, Hans. I feel you. Aí a dancinha. I think we're still together. There we go. Pagando mico. There we go, fazendo you umas good, botês. nice. Então ele sempre foi envolvido, Some né? tiny Ele sempre circles. foi... Big circles. Other side. He's exercising. This is good. He's feeling himself. Honestly, he's kind of terrifies me. This is not. Sempre envolvido com a turma do xadrez, já 2020, aqui abril de 2020, tá? Já faz aí 2 anos e meio, né? So now that you're back in the groove, Nakamura analisando ele, um vídeo aqui de 2020 também, tá? Maio. So now that you're back, okay, now here I think I should just put more pressure with knight b6 threats. Maybe, maybe not. Frickin' Jogou muitas partidas o Hans Niemann contra o Nakamura, tá? Na história. Isso a gente tá falando de 2 anos e meio aqui atrás. Black's going to, get the rook to g8 or somehow kick out the queen, and then the attack is going to be strong. So bishop d3 is a huge... O que chama a atenção desse vídeo aqui é que ele já tá participando agora de transmissões aqui pelo iChess.net,
tá? Então ele já começou agora a trabalhar aqui com o xadrez, a se tornar uma figura pública e também entrar na parte comercial do xadrez, tá? Ele fez então um vídeo explicando algumas partidas e oferecendo aqui, né? Clique aqui para uma oferta especial. Só a vender curso, virar também um profissional aí da parte de vender curso, né? If it goes to c3, let's say counterattacking the queen must move or defend the bishop, which it can't defend the bishop, so queen takes h3, rook takes f2. É um sotaque bem norte-americano típico, sem nenhum sotaque diferente, né, do que um norte-americano, assim. Percebam ao longo dos vídeos como foi mudando o jeito. Yeah, spam Andrea, guys, and watch what my heart rate does. Spam it, spam it. Spam Andrea, then you'll see what my heart rate does. You see what's gonna happen. You'll see what happens. Go back to the VOD. Aqui ele faz mais um vídeo com as botês e ele vai marcando o batimento cardíaco dele. Acho que já tá só no começo aqui que mostra. I'm giving you 5 seconds, okay? And that's fair. All right, 55. We'll settle on that. Ele joga com menos tempo, fazem uma brincadeira aí. My name is Hans Niemann, and I'm going to show you how I beat the world chess champion Magnus Carlsen. Aqui é um vídeo de 2020 e ele mostra como é que ele venceu o Magnus Carlsen numa partida do Lichess, tá? Uma partida de bullet lá de 1 minuto. Então, quer dizer, ele já venceu o Magnus Carlsen. Não é de agora que ele venceu o Magnus Carlsen. Ele venceu o Magnus Carlsen lá em 2020 no Lichess, tá? E aqui é um vídeo que ele explica, mas ele explica de uma maneira bem, assim, para iniciante mesmo. Ele não explica muito bem os lances. A pre-move is when you make your move before your opponent's making the move. Mas ele conta que, esse vídeo é interessante porque ele conta que ele entrou na mente do Carlsen e meio que previu que o Carlsen ia fazer um erro no pré-move. Essa parte. My name is Hans. He did say takes. Now I remember. I expected me to play rook takes c8, and then he was going to recapture my pawn. Achou que ele ia tomar de torre e já fez o pré-move de cavalo por peão. Is perfectly fine. However, I had a feeling that he was going to take this, and I was like, well, actually, I can play queen takes c8 because there might be a chance that he pre-moves knight takes h3, assuming that I can play rook takes. Now, I'm not saying that I got into Magnus' head completely and I knew that this was going to happen. I'm just saying these are the small little chances you can take from time to time, and eventually, you know, one of them might work out. Não é que ele entrou na mente do Carlsen e adivinhou que ele ia fazer isso, mas ele falou que eventualmente numa partida de bullet pode acontecer esse tipo de situação. Então ele capturou de dama já prevendo o cavalo por peão, e aí ele capturou o cavalo e acabou ganhando do Magnus Carlsen lá em julho de 2020, tá? Interessante. So you guys are throwing down no odds, just 3-0 blitz. Bullet. Yeah, he's going. Thank you. Enfim, aqui a gente já vai vendo já participando do Chessbrah, né, de streamings, isso também ainda em 2020. Aqui ele jogando contra o Nakamura. Acho que é a reação dele aqui, né? O que aconteceu? Ele perdeu no tempo. Ele perdeu no tempo. Ele tava ganhando do Nakamura e entrou em desespero aqui porque caiu o relógio dele, né? Aqui em setembro a gente tem já agora, olha que interessante. Aqui a gente começa a ver já um início de um relacionamento do Hans Niemann com o site Chess24 do grupo do Magnus, tá? It's rough. Which is very important. O Banter Blitz Cup do Chess24 e tudo mais. Indo mais pra frente aqui. Olha que interessante, aqui esse vídeo mostra já um relacionamento comercial do Hans Niemann com o Chess.com, tá? Então aqui ele começa a lançar aulas aqui de como virar o jogo num torneio quando você tá indo mal no torneio, tá? Então como ele teve vários casos onde ele tá indo mal e conseguiu virar, ele começou a entrar aqui agora no US Chess School do Chess.com, aí começou também a vender cursos para o Chess.com. Então a parceria do Hans Niemann com o Chess.com já existia, né? Então talvez isso explique algum perdão que ele tinha nas trapaças, não sei dizer, mas o fato é que já existia um relacionamento comercial aqui do Hans Niemann com o Chess.com em 2020, novembro de 2020. Vamos seguindo. Anna, my chat is asking for some really weird requests.
They're saying that if I win, they want me to go on a date with you on stream. That's so weird. Yeah, we don't want to do that, right? That'd be a bad idea, right? I don't know why my chat's saying that. They always like. Aqui, só pra vocês entenderem o contexto, o Hans Niemann tá jogando contra a Anna Krumlin, a filha da Pia Krumlin, 2021, tá? Ela continua sendo streamer. E aqui ele fica brincando, ele fala, o pessoal do chat tá falando que se eu ganhar de você, a gente vai sair e tudo mais, que não sei, o pessoal que tá falando, né? O que você acha disso? Uma ideia muito louca, né? Ele fica meio que jogando verde ali, brincando com ela. And I don't know why my chat's saying that. They always like say this. Whenever like any female streamer, they always say this. I don't know why they're saying it. It's really weird. Is that so? Yeah, I don't know why they're saying that. You live in another continent, right? Tá no chavequinho aí pra cima da Anna Krumlin. G7. Olha só, galera, como ele é envolvido desde lá, agora 2021, abriu canal do Gotham Chess, tá? Fazendo um react ali de uma partida do Gotham. G7. Like, it's not gonna oh like, my. It's not that impressive, man. You saw it. Oh my goodness. Aqui o contexto é o seguinte, o Gotham faz um sacrifício de dama e o Hans Niemann fica falando que, tipo, esse lance não é nada demais e tal, fica... G7, reagindo. double check and mate on H8. Ship it. Levy, that's not going in all stuff, man, I'm sorry. Done. I'm sorry. Like, it's not gonna go. Oh like, my. It's not that impressive, man. You saw it. Oh my goodness, queen to G7. You know, seal the deal, heads, ship it. Hi Twitter, hi YouTube. Like, we got the game done. I'm sorry. Done. It's just not gonna go in LSF, you know. You know, it's nice to each other move, but... É claramente o Niemann aqui tentando crescer como streamer, né? Fazendo um react de uma partida do Gotham, né? Jogando uma polêmica, falando que o checkmate dele não foi tão legal assim. Então a gente já vê também o Hans Niemann se enveredando aí pro caminho de streamer, né? Aqui em maio, aqui é uma polêmica, tá, galera? Aqui ele se recusou a pagar. Aqui foi a seguinte situação, ele tava num lugar, ia ter um torneio de xadrez. E aí ele foi falar com a organização do evento que ele queria jogar, e eles falaram, custa $10, $10 pra entrar. E o Hans Niemann falou, mas eu sou grande mestre, eu não vou pagar, né? Aí o cara, como assim? Tem que pagar e tal, $10. Ele falou, você me desculpa, mas grande mestre não paga a entrada de torneio, né? Isso é praxe. E aí o cara falou, mas a gente cobra e tal, não sei, vou ter que ver com a turma e tal. Ele falou, a gente pode ver se te dá um desconto, são $5 e os outros $5 são pra caridade, né? E mesmo assim ele se recusou a pagar, e aí caíram em cima, isso foi em maio de 2021, já começando uma polêmica, então em cima da personalidade aí do Hans Niemann, que se recusou a pagar $5 de caridade pra poder entrar num torneio. I know. Surfy, that's why I said there's a problem with my move, yeah. What's the prize for your tournament? 75% to the winners, 25% for second place. And you get... It's just respect, it's not the money, you know. But I'm just not used to it. How do you spell your last name? Niemann. N-I-E. You know, we'll have other masters in there too, but once the finish... Foram checar se ele era mestre, ele deu nome, não sei o que e tal. Aí vão voltar com ele, acho que I'm like 2,600. You can Google me. No, I'm not trying to, you know. I'm happy that you're running tournament. It's just, you know. It's just a respect thing. It's just a respect, it's not the money, you know. But I'm just not used to, you know, paying attention. And what? I'm just not used to paying, you know. Yeah, I know. Não é pelo dinheiro, mas ele não tá acostumado a pagar. Yeah. M-A-N-N? Yeah, two ends, yeah. Ele arredondou o rating Thank you dele. for the 5,000 bits. Era 2.560 e ele falou que era 2.600. Ele tá achando engraçado. Alright, what if we did this? What if we did... Yeah, 25.77, not Yeah. bad. Pretty damn good. I have to go though, but I might. Yeah. Hold on. Best I could do is either 75% discount, or you pay 50% and it all goes to charity. Okay. Okay? I don't think I'll play anyways, but I appreciate the offer. Oh, I was just alright, curious. we don't want you. Have a good one. Look at the little dude. Ele Não, rejeita Grandmasters don't pay. O cara falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai te dar 50% de desconto e você só paga os $5 de caridade. Ele falou, não vou pagar, me recuso a pagar e tudo mais, né? Isso aqui realmente saiu muita polêmica ali na época.
maio de 2021. Vamos seguindo aqui para junho e a gente vê que agora começa um relacionamento do Hans Niemann com a empresa Chess24, que também é do grupo do Magnus Carlsen, a empresa Chess24, tá? E aqui então, como ele é um jovem que estava crescendo muito no jogo e também ganhando popularidade nas redes sociais, as empresas começaram a buscar parceria com o Hans Niemann, seja para ganhar audiência como para vender cursos, né? Então aqui ele ganhou um quadro Banter Blitz com Hans Niemann no Chess24, tá? É aqui onde ele ficava explicando então as partidas, ó, vamos ver um pouquinho. Jogando, né? No, yeah. In New York, hearing police sirens is... E aí fica com esses banners aí de ofertas, né? Enquanto ele joga para cursos e tudo mais. Vamos seguindo aqui em frente, video, 2021, I'm playing 2 games of blindfold chess agora. A gente tem aqui uma partida do Hans Niemann ali atrás. Ali atrás ele tá de olhos vendados, vai jogar de olhos vendados contra o David Ross. Uma praça com as irmãs Votez. At some point I was like, Então, ou seja, tá envolvido com a equipe aqui do Chess Streamers. Alright? yes. Alright. Alright, well, press the clock. Okay, Levy. E4? Knight Ou C3. seja, ele sempre fez parte dessa turminha, né? Isso que eu tô mostrando, né? Ele sempre fez parte dessa galerinha de streamers, né? Além de ser um jogador. Now I gotta like really take my time so I don't screw up in the opening here again. Eles vão jogando de olhos 92, vendados e elas vão Knight fazendo os lances por eles, né? Eles falam o lance e elas fazem. Pois é, galera, é possível isso sim. Muito mais no xadrez. Um treino muito bem, vamos seguir aqui. Esse aqui chama atenção, galera. Prestem atenção no que o Hans Niemann vai falar aqui. Ele tá dando uma entrevista, isso é em outubro de 2021, tá? Um ano atrás. E aqui ele é perguntado sobre quem é a inspiração dele no xadrez. Ele fala, talvez, Bobby Fischer. E fora do xadrez. E ele fala de um tal de Raymond, da série The Blacklist. E ele fala que ele, pra ele, é o grande ídolo dele, porque a forma como ele gerencia as suas atividades criminosas é uma inspiração para ele e ele vê total relação com o xadrez. Galera, é sério, não tô inventando, vamos ver ele falando isso aqui. You see? You're getting infected by the chess bug. Yeah, exactly. And you know what? Aqui um pouquinho mais pra frente, ó. Mates, food, and if you had to choose, Por aqui, ó. yeah. Oh, if I said it, I'm sure Twitter would be riled up. But Me, I'm a right. Yeah. I think I admire a few people for different reasons, but you know, the Magnus, I think I admire, but I think I would have to be Bobby Fischer. Okay. He's not a current Same chess. as Yasser. But yeah, Bobby Fischer on more of I definitely can relate to and is an inspiration of mine. Ele fala que é uma And what inspiração about pra ele. non-chess celebrity? Fora do xadrez agora. That is a tough question. Yeah. I know the answer. I'm thinking. I think it's someone. Can it be someone in a Netflix show? Yeah. Raymond Reddington Claro, is claro. my absolute hero. Which show? Blacklist. Okay. So Opa, falei em Raymond cima, né? Reddington. Volta Yeah, someone in pouquinho. a Netflix show. Yeah. why Raymond not? Reddington is my Raymond absolute Reddington. hero. Which show? Blacklist. Blacklist. So Raymond Reddington. He's in Blacklist, and that. I think the way he runs his criminal organization, I would say has inspired the way I think about chess. Interesting. The way he runs his criminal organization, o jeito que ele gerencia a sua organização criminosa, me inspira muito no jeito como eu vejo o xadrez. Vamos ver de novo aqui essa frase. Yeah. If I said it, I'm sure favorite chess would be Ralph. A few people for different reasons, but you know, the Magnus, I think Fischer on more of I definitely can relate to and is an inspiration of mine. And what about non-chess celebrity? Vê de novo. That is a tough question. Yeah. I know the answer. I'm thinking. I think it's someone. Can it be someone in a Netflix show? Yeah. why Raymond not? Reddington is my absolute hero. Which show? Blacklist. Okay. So Raymond Reddington. He's in Blacklist, and that. I think the way he runs his criminal organization, I would say has inspired the way I think about chess. Interesting. Yeah. Okay, I like that. Okay, well, Hans, again, congratulations. E aqui eles mudam de assunto, não entram muito em detalhe porque foi tão fora, né, do que eles haviam perguntado.
Então fora, então ele fala o seguinte, né? O jeito que o Raymond Reddington lidava com as suas questões criminosas inspirou muito ele ao jeito que ele enxerga o xadrez. Ok, palavras de Hans Niemann, não estamos pondo nem tirando e nem colocando num contexto. Foi exatamente assim que ele falou. Tá interessante, né? Vamos seguindo aqui agosto de 2021. A gente tem aqui mais um pouquinho de Chess Base India. Explain your next move. Why Rook takes and why not knight takes? Então aqui os grandes canais, é o maior canal do mundo, né? Chess Base India é de longe maior do que o do Gotham Chess, do que o do Agadmator, de longe, né? É porque lá também o público é gigantesco, né? E realmente xadrez está muito popular na Índia de uns anos pra cá, né? E então já vê que também ele tá lá sempre com muita visibilidade. O Hans Niemann, isso é aqui jogando contra esse é muito importante. Novembro de 2021, já quase chegando agora em 2022, aqui o Hans Niemann confessa que ele fechou uma parceria para se tornar embaixador do grupo Play Magnus. Olha aí, galera, pouca gente fala sobre isso, né? Então o Hans Niemann aqui, ele foi convidado para ser embaixador do grupo, da marca Play Magnus, de todas as atividades do grupo do Magnus, né? Ou seja, uma pessoa que vai buscar valorizar ali o grupo do Magnus Carlsen, né? Através da sua figura, né? Dando cursos, participando ali, fazendo matérias e tudo mais. Vamos ver isso aqui, ó. Opa, que eu saí fora aqui. A gente tava em novembro, né? Um pouquinho antes. I'm here with one of the most talented juniors in the world of chess, Hans Niemann. Hans, how are you? I'm great. I'm very happy to be in Dubai, and the atmosphere here is great. Hans, on one hand, you're pumping up your rating, yeah, like from 2600 now you're 2645. Yeah, 2645.2. Yeah. Unbelievable. And you're now what, the brand ambassador of Play Magnus? Yes. So that's something that's going to be announced pretty soon. So you're here as the brand ambassador? As a brand ambassador, as a journalist, as a filming some videos. So I'm here. I'm doing a lot of things, but. So how can you do so much? Like on one hand, you're improving at chess, and they say you shouldn't get distracted. Yeah. And here you are doing all sorts of stuff. Yeah. Well, my decision behind this was that I think it's such a special opportunity to be at a World Championship match, especially for the entire match, and then also. Quer dizer, e todo mundo fica surpreso, né? Como é que ele consegue estar tendo uma ascensão meteórica e ao mesmo tempo, né, participando de todas essas outras atividades e tudo mais, né? Vale dizer que ele largou tudo pelo xadrez, né? Largou a escola, largou tudo. Vamos continuar seguindo aqui. Aqui com as botês, fazendo graça, falando que elas deviam ser banidas do xadrez. Provocando elas. Aqui tá na visão. I think you guys are just terrible for chess. I think that, Should we be beheaded or just... No. You guys should be disgraced in the chess community. You should be banned. You should never be allowed to even go to a chess tournament because what you said was just so disgraceful. True. All valid points. Yeah, you're right. We should have asked Magnus if anyone let him win in soccer. Yeah, exactly. That would have been a better... Estão brincando aqui e tudo mais, tá bom? Aqui 2021, finalzinho, ele jogando aqui contra o Fedosiev. Aqui acontece uma coisa engraçada, que é o jeito que ele faz o rock nessa partida. É muito curioso. Vou passar mais pra frente aqui. Vocês vão ver o rock aqui dele. Agora, ó. Olha o rock que ele vai fazer. Ele pegou a torre e bateu no rei. O Fedosiev. E ele ficou sério, ó. Ele ficou sério. O Fedosiev deu risada e tal. Ele continuou sério, ó. Olha isso aqui. De novo. Ele vai pegar a torre e bater no rei, ó. Você falou, deixa quieto, e o Niemann continuou sério, não é que ele fez uma brincadeira, não dá pra entender isso. E continuaram jogando, né? Então isso foi em novembro de 2021. Aqui passando um pouco mais. So, thank you for joining us again. You just won a nice game, right? You said it was quite a cool one. How did it go for you? And what do you think was the crucial moment? Well, he played my bishops to attack the king, and he was never able to coordinate his pieces that well. Ele responde uma entrevista, ele fala umas 15 vezes que ele tá com fome pra menina aí, pra entrevistadora, e praticamente dizendo que ele queria sair dali e tudo mais. Não, mas eu tô com fome, viu? Mas eu tô saindo dessa partida, não sei se eu vou conseguir falar porque eu tô cansado, não sei. E ela continuava insistindo lá. Hans Niemann here with us, a player from United States. Going into the final few rounds, I was
+4, 3 games to go. To play, yeah, I think. Ok, aqui então cabeludão, né? Já um pouco mais diferente. Aqui uma brincadeira contra a Andrea de novo. Se ele ganhar, ela sai com ele. De novo ele fez essa brincadeira aqui. I'll keep it clean. Ok, então sempre ali, continuando com... Agora vamos para 2022, março. It's Hans Niemann who defeated Misha Antipov with the black pieces. Hans, welcome to the studio. Tell us a little bit about your tournament so far. Topsy-turvy, you started off with a very exciting game against Ray Robson. You were winning. Then here, this is sort of an, we were debating after the game whether it's an improvement. But having the rook in e8, I thought it was an improvement, especially after he took and played knight e3, which is not really the most precise. So after bishop takes, there's the same position in the Robson. Aqui chama atenção que é março desse ano, né? E ele tá completamente diferente aqui, né? It's Hans Niemann who all general perspectives. My king is very good. His king is bad. My position can improve much more than his can with just extending on the king side. So it's not really clear. He's just a bit too weak. e6. Vamos seguindo aqui. Março, mais uma vez, Banter Blitz aqui no Chess 24, né, vendendo curso, ele fala toda hora dos cursos dele. Então o relacionamento com o Grupo Magnus continua firme, né? Parceiro do Grupo Magnus, né? Muito bem, aqui, dia 17, mais uma vez, aí mais uma live aqui para vender curso, tá? Então, do Chessable, que acaba sendo Hans Niemann, congratulations on a fantastic... Esse daqui em março ainda. Hans Niemann, congratulations on a fantastic start. Thank you. Sum up this first day. I mean, a win against Dingley Ransom. Yeah. So I guess just making a chessable course was a much better way to prepare and relax before such a... Então, quer dizer, todo o grupo mais uma vez Specifically for these games, I see you got a haircut. I know the previous event you played. Do Grupo Magnus, e aqui toda vez ele é entrevistado em vários dias para falar do curso Now we're joined by Hans Niemann, experiences going into the match with Magnus. Being only toda vez ele é entrevistado aqui e fala do curso. By Hans Niemann, who has made a great effort in the Charity Cup. Unfortunately, it ends here, but Hans Niemann, how do you feel about your performance? Show some good chess. Oh, with the pro. Tudo isso em março. Agora abriu. Oh my God! Oh, be careful. Jogando aqui, eu esqueci o nome dela. Vê se aparece aqui. Right, so I have just met the one on. It was only 10 in Team Chessable. Jogando e tudo mais. Beleza, aqui ele tá na Alemanha, aqui eu acho que ele tá em algum país do Oriente, Austrália, Masters. Muito forte que ele jogou. An interesting game. Nos últimos 5 torneios que ele jogou. Well, aqui já o cabelo começou a crescer um pouco, né? Isso em maio. Eu lembro em março, tava raspadinho aqui em maio já. Him with this idea and I completely equalized. Rápido, né? But then I just completely misplayed it. I could have just taken it, like liquidated and taken the draw if I wanted. Aqui a gente já percebe um sotaque diferente de março. Vamos ver mais uma vez março. By Hans. Was it would be to lose to anyone else, but I. Magnus is, of course, a very, very strong player, so it'll be a very difficult match, but it's the first time for me. E aqui maio. So we're joined by what is it like playing? I have a non-stop chess plan, maybe like maximum a week and a half in between. Maybe 2 weeks is like the largest break, but I don't intend to slow down. I'm enjoying it, so I think that I want to reach the, Um pouco diferente, né? Mas isso pode acontecer, né, pessoal? É uma fase da vida que essas mudanças podem acontecer, mas assim, não quer dizer nada, mas que mudou, né? Agora, nessa idade, muda a voz, muda o jeito de falar, pode mudar mesmo um monte de coisa. E aqui nesse próximo vídeo, em julho de 2022, estamos chegando aqui na nossa data atual, ele fala sobre o xadrez sugar a vida. Aliás, é uma coisa que ele vem falando recorrentemente, que o xadrez suga a vida das pessoas e que ele tem medo de ficar louco como Bobby Fischer. Ele já falou isso algumas vezes. Aqui ele fala sobre o xadrez sugar a vida da pessoa. We're joined by Hans Niemann, who unfortunately lost this game, finishing with 2 losses and a bad entire day, my brain, every will qualify, and recover is all just aspects of chess that I think are more tilting than others. Some people, perhaps the stress
they can't handle losing money, they can't handle all these things. But for me, I think the most painful thing is when you know that you are better than something and you make the exact same mistake over and over and over again. For example, lost and in chess, generally when you lose or things go badly, very much it happens in the exact same pattern, the exact same way. So I think that's personally the most tilting for me. I don't really care if I'm alone in my hotel room. I'd rather be in my hotel room alone than socializing. So that's the best part, is that I get to be in my hotel room alone. That's the best part of a chess tournament. The worst part is of course losing. Yeah. Well, Hans, I did see a smile on your around. So you should follow a winner, and we don't agree with you on that, Hans. And it's not so much tell after bad results. Eu acho que ele falou sobre o lado bom e o lado ruim do xadrez. Ele falou o quanto que ele gosta de ficar sozinho no hotel, que ele não gosta muito de socializar. Mas aqui ele fala sobre o definitely looking for some distractions from the chessboard. Your plan for US Netflix shows chess is just a very very bad game. It is just terrible, and it just sucks the life out of you. So we'll see how long I last in the chess world. Ele fala que o xadrez é um jogo muito mau e que ele suga tudo da pessoa e que ele não sabe quanto tempo ele vai durar no mundo do xadrez. Bizarro, né? Isso aqui em julho de 2022. Vamos ver agosto, tá chegando. This is the most simple and ace for sign. Wow. To hear some reactions from Hans in Miami. Aqui ele vence o Carlsen. Hans, yesterday was a terrible day for you, and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it? Chess speaks for itself. Is it something special? Aqui chama atenção, né, que já estamos em agosto, ele tá com um aspecto físico já bastante diferente, né, de março, de maio, e aqui foi quando ele vence o Magnus Carlsen e dá essa frase que entrou pra história, né, que é o Chess Speaks for Itself, já bastante diferente aqui o Hans Niemann. Day for you, and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it? Chess speaks for itself. Is it something special doing this against Magnus, Hans? Aqui vamos seguindo então. Park hustling Hans to start out there playing in a blazing speed. What? Sorry, what was You're playing at a blazing speed to begin with here. Percussion or your speed? It was going so fast there for a while. Essa entrevista é muito estranha, que o cara começava falando assim, olha, você tá jogando realmente com uma velocidade muito rápida. Ele fala o quê? E ele não entende umas 3 vezes. E ele fala percussão. Olha só, galera. A park hustling Hans to start out there playing in a blazing speed. A what? Sorry, what was the? You're playing at a blazing speed to begin with here. Percussion or? Your speed. It was going so fast there for a while. Well, yeah, I'm just absolutely miserable. Like I just would really like to do like the fact that happened is a miracle. Yeah, like a complete miracle, because I literally the fact that I have not already gone to the mini bar and pulled the Magnus is or the fact that I haven't just jumped in the pool or. Ele fala que o fato dele não ter ido para o minibar e ter pulado em cima do Magnus Carlsen, ou o fato dele não ter ido para uma piscina e se atirado ou no oceano e ficar por lá é um milagre. The fact that I'm alive at this moment is a miracle, because after I lost this first game, I think I was really just ready to just go into the ocean and never come back. Ele falou que depois que ele perdeu a primeira partida, ele já estava pronto para ir lá para o oceano, pular lá e nunca mais voltar. But do you think that speed that you put up, the intuitiveness of your chess, is a way of resetting and getting back to the real Hans Niemann? No. Aí ele falou, e você acha que esse seu jeito de jogar rápido é uma forma de você jogar de forma intuitiva e voltar sem que você é o Hans Niemann? E aqui ele vai falar, não, eu tô jogando rápido porque eu quero perder logo. Olha aí que bizarro. No, I wanted to lose as quickly as possible, so I could go back to my hotel room and turn all the lights off. Ele falou, eu queria perder o mais rápido possível para que eu pudesse voltar pro meu quarto do hotel e apagar todas as luzes. Order some delivery and watch comida, Netflix and numb the pain until the next game. Netflix, I'm hoping that is e afogar a mágoa. Not the same mind frame you had before game before. No, it's the exact same, and it's going to. And I think my Uber Eats in this event is already. I think maybe $1,000 in Uber Eats. So I have been indulging, and
numbing the pain with $1,000 of Uber Eats. We have been indulging in your. Enfim. Hans, do you feel like you once again fall on the wrong side of technical trouble today? No, it's my fault. Yeah. Still today, played to your. And I was not very happy, but then I am. Ok, galera, vamos seguindo adiante aqui. Unless it's winning on the spot. I'm really he takes Bishop. What is Queen is hanging? Check now. Aqui é pra mostrar que ele também é capaz de fazer lances assim de blunder, né? Aqui a dama dele tá atacada em H4, né? E aqui todo mundo tá imaginando, quem tá comentando aqui é a Tânia Sachdev também, ela fala, bom, agora dama H8, né? Depois bispo por torre e tudo mais, e o jogo vai embora. O Hans Niemann vai ter uma torre a mais contra o Firuja, mas tem um peão passado ali, rei exposto, posição bem perigosa, mas ainda assim com bastante jogo, e do nada o Hans Niemann agora faz bispo por torre e pendura dama, né? Com 1 minuto no relógio, ele tem 1 minuto, ó. Ele jogou agora bispo por torre e pendurou a dama, ninguém acreditou nisso. King C7. No, he takes bishop. What is Queen is hanging? Rook into H4. Oh my god. Oh my god. What happened here? This is completely insane. This is completely insane. Wow. Quer dizer, um jogador capaz de coisas brilhantes e também capaz de erros básicos, né? Now, Hans, how are you feeling about your play today? Just happy I didn't lose this game, yeah, because I really had to go to the bathroom so badly, and I was sitting. Esse vídeo aqui, 22 de agosto, ele fala que ele reclama aqui que ele não podia sair para ir ao banheiro, né? Que já tava todo mundo desconfiando dele. Então aqui ele falou que ele foi terrível jogar com vontade de ir ao banheiro. Now, Hans, how are you feeling about your play today? Just happy I didn't lose this game, yeah, because I really had to go to the bathroom so badly, and I was sitting there like, how long should I wait? And I was like, no, I can make it through the game, and then I was like, no, if I have to play in serious pain, it's just gonna go badly. So it worked out, but I'm just happy to like not. Ele conta que realmente teve muita dificuldade, mas está feliz por não ter perdido a partida. Setembro de 2022, well, here we have aqui, então, Hans Niemann with us, and the commentators want to know what inspired you to play A4 and what did you think about it? Vocês lembram das outras entrevistas que eu mostrei, né? Ele explicando sobre a partida, falando com muita fluência, e aqui ele já mais cansado, né? Ele não consegue explicar this is equal. Lances. But after this, there's just nothing. Yeah, especially after. But this G3 H4 idea was so natural to me, like such a dependent on your. The engine always gives a huge advantage here. Enfim, tem aqui alguns vídeos, não vamos entrar em detalhes, mas ele... That's whether I was going to play C5 or CB5. So perhaps I should have played Rook H1. So he played Bishop H3? No, he played B5. Yeah, B5, and then we went through this C5. Yasser described it as a bowling ball going down. Yeah. So, but yeah, of course I should have with 6, but to capitalize was difficult. But okay, obviously, let's say I play CB5. Instead of... so yes. C takes B5, Bishop A6, A4, C6, at Queen H3, yeah. Take E6, yeah, I saw all of this. Take an E6? E6, yeah. So now D E6, Bishop B. Enfim, ainda assim faz umas boas análises, em alguns momentos um pouco mais confuso, mas mostra umas boas análises também. Certainly the man of the hour, too, in this position, F takes G4. Yes. But, okay, so instead of this, he can win the pawn. Né? So he has... Então ele fala do Miracle, né? Aqui, ó. Queen E7, Queen B5, A6, Queen B. It's such a ridiculous miracle that I don't even remember why I checked it. I just when I saw I just remembered H6 and everything after this, and I have no idea why I would check such a ridiculous thing. But I checked it, and I even knew that the Bishop E6 is just very good. Like, it's so ridiculous that I checked it, but... So you actually, this morning, had this position? Yeah, even farther. Where did it stop? Well, okay, you should play Bishop F6. Então aqui ele fala que ele tinha estudado toda aquela variante raríssima contra o Carlsen, que foi um milagre, né? Tudo isso foi acontecendo. Hans, a tough game here against Alireza Firouzja. Sobre a partida dele contra o Carlsen, fala que o Carlsen jogou mal. Bit concerned, do you think you missed a chance? Of course I missed a chance. Doesn't take a genius to figure that out. Tell us a little bit. Não, aqui ele fala sobre a partida contra o Firuja também, que é muito esquisito. Thank you guys, and we do have actually passar essa parte aqui, tá? Enfim, tem vários vídeos aqui, acho que não vale a pena ficar se prolongando, mas em todos eles mostra
pouco de confusão ali do he's always been the leading my year, and then obviously now the entire junior generation. So. E tudo mais. E aqui os vídeos Thank you, de Yasser. agora, né? We are with Hans Niemann after an incredible victory with the black pieces against a fellow junior, Christopher Yu. Hans, first of all, let's address the elephant in the room. You've been under a lot of pressure. Tell us a bit about that. Well, I think that this game is a message to everyone, and you know, this entire thing started with me saying chess speaks for itself, and I think that this game spoke for itself and showed the chess player that I am, and it also showed that I'm not going to back down, and I'm going to play my best chess here, regardless of the pressure that I'm under, and that's all I have to say about this game. And you know, chess speaks for itself. You know, that's all I can say. Let's discuss the game a little bit. That's it, but you know, you can leave it to your interpretation. But thank you. That's it. All you want to say. That's all I'd like today. to say. Yes, because it was such a beautiful game. I don't even need to describe it. Thank you. Aqui mais uma vez, então o Hans Niemann, né, volta a se pronunciar e agora já nesse torneio agora em outubro aqui, né, nesse mês mesmo jogando o Campeonato Norte-Americano, ele faz uma partida contra um jogador de 15 anos, o Christopher Yu, que é um grande jogador, faz uma bela de uma vitória, nada demais, uma partida com erros dos dois lados, mas uma boa partida para um grande mestre ali era o Christopher Yu 2.500 e pouco, 2.600 se eu não me engano, né? É uma boa partida, claro, mas nada especial, mas ali ele fala, né, que a partida foi maravilhosa e ele não quer explicar a partida e reforça lá o Chess Speaks for Itself, né, e interrompe ali a entrevista e fala que era só isso que ele queria falar, que ele mandou uma mensagem pro mundo que ele não vai baixar a bola e que ele vai seguir em frente. E aqui também um pouco mais. We do indeed have Hans Niemann with us here in the studio after his victory against Eroshan. Hans, first of all, congratulations. Important victory for you, would you say that? Yeah, very important. Like today I realized, I decided, you know, either I'm going to lose or I'm going to win. There's no in between. And that's exactly what it felt like for us as well, the commentators. You were putting a lot of pressure on your opponent's time. Was that the case? Was that the strategy going into the game? Well, I just didn't feel like thinking, you know. Aqui ele fala que ele não pensou, porque ele fala, você jogou muito rápido e tudo mais, a sua estratégia era tentar dar seta no seu adversário, mas ele falou, eu não falar a verdade, eu não tava muito afim de pensar e tal. É dessa maneira que ele comentou como é que ele ganhou do Moriadjabadi. Eu fico pensando como é que o Moriadjabadi se sentiu, né, depois dele falar que ele não tava muito afim de pensar, né, e ganhou do Moriadjabadi, né? Enfim, esse aqui é um pouco sobre o Hans Niemann, tá, galera? A gente passou aqui, então, esses 40 minutos aqui, né, mostrando aqui o Hans Niemann lá de 2016 até 2022, tá? Um pouco sobre as mudanças aí dele, seja fisicamente, seja no nível de jogo, seja, né, no tipo de comentário e tudo mais, e algumas similaridades que já se via desde lá de trás até hoje, né? Muito bem. Agora é o seguinte... Para aqueles que gostam, né, de números, estatísticas e tudo mais, vou mostrar aqui rapidamente, não entrando também em grandes detalhes, tá? Um pouquinho aqui sobre os números aqui da carreira do Hans Niemann, tá? Então, enfim, aqui um script, é aquele script que eu fiz, tá? Para que a gente juntasse aqui os dados de vários jogadores, lance a lance, comparando com os lances da engine. Realmente é um trabalho aqui já bastante extenso. Todo dia eu tô alimentando, inclusive nesse momento aqui, deixa eu ver se não acabou o script, ó. Já acabou aqui um pouquinho, ó, rodou por 6 horas, subi mais algumas partidas, daqui a pouco eu subo mais, tô subindo em lotes, tá? Então eu não paro de alimentar a minha base de dados para que ela fique cada vez mais robusta. Todos os dias ela tá sendo alimentada, tá? Trazendo o quê? Partidas aí, ó, desde 1970 até 2022 de grandes jogadores, a gente tá com 17.500 partidas já analisadas lance a lance com a engine. Temos bastante dados, muita informação aqui, tá bom? E o primeiro dado que a gente vê aqui é a quantidade de lances. Olha aí que interessante esse quadrinho aqui. Tá dando pra ver aí na tela de vocês, né? Acho que sim. Esse histograma aqui que mostra realmente o número 40. Olha aí, o número 40, o número bíblico, né? O número bíblico 40 presente aqui também no xadrez, tá? Esse é o número médio aqui de lances que uma partida de xadrez dura, tá? Então, na maior parte das vezes vai durar 40 lances aí uma partida de xadrez e segue quase uma curva normal, né? Com um pouquinho de cauda aqui pro lado direito, né? Isso pode ser também aí por conta da base... 17.500 partidas é bastante até realmente, né?
mas talvez quando a base for ficando maior, a gente vai perceber outros números. Mas o primeiro ponto que vale a pena mencionar é que aqui eu peguei bastante a parte de engenharia de dados, tá? Então, que dados que a gente está utilizando aqui? Vários dados derivados da lista de perda de centipeão, ou seja, da lista da comparação da qualidade do lance com o lance do computador. E aqui a gente pega mediana, média, desvio padrão, tá? Tanto do jogador quanto do adversário. A gente pega as ocorrências de 0 a 100 de centipound loss, de 1 a 10, de 11 a 50, várias medidas derivadas aí de perda de centipeão, tá? Para poder jogar aqui tudo no nosso machine learning e ver o que é importante aqui. A gente quer fazer uma regressão. O que a gente quer fazer no final das contas é: será que olhando a lista dos lances jogados eu consigo estimar, né, o rating do jogador, né? Para uma partida você vai conseguir ter uma ideia. Quanto mais partidas você tiver sobre aquele jogador, mais você pode dizer, esse tem força ele tem força de rating de tanto, né? Se você me der 50, 100 partidas de qualquer jogador, eu consigo te falar com grande precisão qual é a força de rating desse jogador, tá? Com esse trabalho aqui. Então é isso, esses foram os dados selecionados. Aqui apenas a gente juntou por rating para fazer um gráficozinho de correlação, e aqui a gente vê que realmente o rating, aonde está amarelinho e roxo, existe bastante correlação entre perda de centipeão e tudo mais, ocorrência, bastante correlação, número de lances nem tanto. Então o rating não tem correlação com o número de lances, ok, era mais ou menos previsto e tudo mais, né? E aqui, por assim vai, e a gente segue aqui a nossa análise. E aqui é o seguinte, galera, esse word cloud aqui são os jogadores que a gente utilizou na nossa base de treino, tá? Nossa base foi separada em treino, validação e teste, tá? Então, na nossa base de treino temos esses jogadores: Ivanchuk, Caruana, Carlsen, Kasparov, Nakamura, Firuja, entre tantos outros aqui. Ok? E agora a gente vai fazer então a nossa regressão aqui, tá? E eu fiz a regressão primeiro começando aqui com o XGBoost, utilizando todas essas features aqui, ó, tá? Todas essas variáveis aqui, o rating do adversário, né? Aqui a perda média de centipeões, perda média do adversário, mediana, tá? Desvio padrão, ocorrências, aquelas ocorrências todas, número de lance e tudo mais. E fizemos aqui então um XGBoost, tá? Um XGBoost aqui, separamos em treino e teste, né? O teste aqui eu tô chamando de validação, na verdade, tá? Porque eu separei a base aqui, é importante que diga, tá? Esses jogadores aqui eu ranquei fora da base de teste, porque esses eu quero fazer fora da amostra, tá? Então Hans Niemann, Esipenko, Vincent Keimer, Igor Houses, Erigaisi e o Pragnananda, tá? Esses jogadores estão fora, tanto do treino e da validação, tá? A gente criou um grupo de dados separados que a gente vai usar as nossas predições em cima desses jogadores depois, sendo que eles não fizeram parte do treinamento do modelo, que é muito importante separar, tá bom? Então, beleza. Dito isso, a gente tem aqui o nosso XGBoost, enfim, e a gente aqui consegue plotar a importância aqui de cada um desses dados no nosso modelo. E olha só, chamar a atenção aqui que o rating do adversário, a perda média em centipeões e a perda média em centipeões do adversário são as três principais variáveis aqui do modelo. As outras têm uma importância reduzida em comparação com essas variáveis, né? Aqui por Feature Importances, aqui por Shape Values, também reforçando a mesma leitura. Veja que os três primeiros aqui coincidem, rating do adversário, perda média em centipeões, perda média do adversário, são as três variáveis que praticamente conseguem explicar aqui o modelo, tá? Aqui, da mesma maneira, a gente vê o impacto dos três primeiros realmente muito forte. E aqui também, eu não sei se eu tenho registrado aqui no meu console, talvez esteja muito lá para cima, mas a gente tem aqui também alguns dados aqui sobre isso. Talvez aqui agora eu não vá encontrar, né? Ficou muito longe aqui, porque já rodou o script todo aqui e provavelmente eu não vou encontrar. Mas vamos seguindo em frente, ok? Então, feito isso, a gente selecionou então essas três variáveis apenas para o modelo, tá? Rating do adversário, perda média de centipeão e perda média de centipeão do adversário. E fizemos aqui também o grid search aqui, fizemos o tuning, tá? Das features, tudo mais para XGBoost, tudo bestinho, o tuning dos hiperparâmetros, tá? Tudo bonitinho, tudo certinho para poder chegar no modelo ideal. E depois aplicamos então esse modelo na validação, que deu uma acurácia aí de 95% na validação, tá? Então realmente muito grande e mostrando aí um belo resultado.
Por via das dúvidas também, aqui rodamos uma rede neural, tá bom? Por isso que tá extenso aqui o nosso console aqui, porque teve treinamento aqui das redes neurais, tá? E aqui em redes neurais, utilizando então somente as 3 variáveis que a gente viu que são as variáveis importantes aqui. E a gente também chega no modelo aqui com... E aqui também, tudo foi feito, tá? Uma rede neural é uma ANN, uma Artificial Neural Network, tá? Utilizamos o que a gente tem de melhor aqui também para fazer uma Deep ANN com escolha dos melhores parâmetros e tudo mais bonitinho, tá? Para chegar no modelo muito bacana e ele tá acertando 96% no grupo de validação, tá? Tá melhor, tá um pouquinho melhor do que o XGBoost, tá? E aqui a gente aplicou então depois no grupo fora aí dos jogadores, tá? Então aqueles jogadores que a gente queria, o Hans Niemann, né? O Igor Houses e tudo mais. E a gente tem aqui os resultados, tá? Não rodou aqui o script inteiro, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui out of sample, beleza, né? Acho que aqui faltou só rodar o comparativo. Então vamos lá, já vamos fazer isso aqui ao vivo, tá? Vamos comparar aqui os dois modelos. Opa, aqui vamos rodar aqui a... Será que aqui não rodou essa rede neural? É isso, né? Vamos rodar aqui e a gente já faz aqui o comparativo, ó. Beleza, beleza. Cadê aqui o Compare Results? Então vamos lá. Vamos comparar aqui os resultados dos dois modelos, tá? A gente pode perceber aqui, ó, vamos lá, né? Aqui o gráfico mostra aqui usando redes neurais. O laranjinha são os valores que foram previstos pelo modelo. Os azuis aqui são os valores reais, tá? Da amostra desses jogadores que não foram utilizados no treino, nem no teste, tá? Aqui a gente vê grupos bem parecidos de boxplot, tanto para a rede neural quanto para o XGBoost. Eles estão em grupos muito próximos aqui dos dados reais, tá bom? Então mostrando uma eficiência aqui bastante grande do modelo, tá? E aqui tem uma pequena diferença, ó, o MAPE do XGBoost aqui tá dando a acurácia de 95% e rede neural tá dando aqui 96%, ambos muito legais, tá? A rede neural tá com uma performance um pouquinho melhor. E aqui vamos olhar agora os dados dos jogadores, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é nesse grupo de teste aqui, a gente tá com uma acurácia muito boa. Aqui quando a gente agrupa por ratings por faixas de 50 de rating, tá? A acurácia fica até maior quando a gente faz esse agrupamento por faixa de 50 de rating, porque a gente quer ver o seguinte agora. Vamos olhar aqui. Olha aí, vocês já viram que o do Igor House está estranho, né? Aqui a gente tem o seguinte, galera, essa linha azul é a média de rating desses jogadores apenas, tá? Desse limitado escopo de jogadores aqui de teste, tá? Que é o Hans Niemann, Igor Houses, essa turminha toda que a gente vai passar um por um aqui. E a gente tem então o rating real deles aqui, a média em azul, né? Por faixa de rating. Em laranja, o estimado pela rede neural. E em verdinho, o estimado pelo XGBoost. Todos mostrando um comportamento bem parecido com a curva original, né? Acertando aí 95%, tá? Aqui a gente tem o boxplot mostrando também aqui esses 3 primeiros grupos muito próximos, né? A rede neural um pouquinho mais próxima da mediana aqui e da média, né? A média é o triângulo, a mediana é o tracinho, né? Então aqui mostrando uma correlação bastante grande. E a média aqui também a distribuição do rating do adversário, né? Muito bem, vamos olhar agora então um por um aqui. Hans Niemann, olha aí, né? Aqui a gente tem essas 4 linhas. Vou ligar o ar-condicionado aqui que tá esquentando, aqui explicar tudo isso. Aqui a gente tem o rating aqui real do Hans Niemann por faixa de rating, essa linha azul. A faixa laranja estimado por rede neural, a faixa verde por XGBoost. E aqui a média de rating do adversário, e a gente vê que não tem nada de errado na curva do Hans Niemann, tá? Realmente tudo aparentemente aqui natural, o rating dele vai crescendo conforme a força de jogo dele vai crescendo e também ele vai jogando contra adversários mais fortes, ok? Aqui então a gente tem os grupos do Hans Niemann, percebam que mostram ser grupos similares aqui, esses 3 primeiros grupos, mostrando que não tem nada de errado realmente o rating dele com a força de jogo dele, tá? Aqui Irigaise também um comportamento bem parecido, todas as retas subindo, também grupos muito próximos. Aqui a gente tem o Vincent Keimer, chama a atenção aí um períodozinho aí onde ele jogou com adversários menores, né? Essa linha vermelha, mas nada de mais.
E aqui, então, realmente mostrando que a média de adversário dele, teve algum período aqui que ele jogou contra adversários mais fracos, mas tudo bem, ele ainda joga muito próximo aí da força de rating dele, tá? Aqui a gente tem também o mesmo estudo do Ezipenko, olha aí, sempre os grupos muito similares, principalmente o primeiro e o segundo, né, que é o rating real e o da rede neural, né, bate muito próximo aqui, Pragnananda também muito próximo, aqui os grupos, né, jogando contra adversários fortes, o Pragna. E aqui o Igor Houses, galera, aqui a gente vê que tem alguma coisa esquisita, o rating dele subindo, né, a força de rating dele mais ou menos, né, não subindo tanto, e a força dos adversários realmente decaindo, né. Aqui a gente vê realmente que esse método mostra que alguma coisa muito errada está acontecendo na carreira do Igor Houses aqui, né? Porque ele tem um rating aqui que é essa distribuição aqui de rating da carreira dele, sendo que a distribuição do rating esperado tá fora, é um outro grupo, é uma outra caixa, a mediana tá fora, né? As medianas não se cruzam, não estão nem dentro da mesma caixa, né? Mostrando serem grupos diferentes, tanto em rede neural quanto em XGBoost, né? Agora, um pode querer explicar o seguinte, mas olha só, é que ele tá jogando sempre contra adversários de rating muito mais baixo do que o dele, e é fato isso, ele também fez isso, né? Então esse gráfico não mostra que ele tá trapaceando, mas já dá indícios de que alguma coisa tem que ser verificada, porque, ele tá de fato só jogando contra adversários mais fracos, e agora a força de rating dele também não está condizente com o rating dele, tá? Então isso exige uma nova abordagem aqui que eu vou mostrar também pra vocês, tá bom? Então é isso, basicamente o estudo é esse, bacana demais, né? Bacana demais. Eu acho que o que mais chama a atenção aqui, eu vou mostrar pra vocês agora nesse outro estudo aqui, porque esse realmente é bem legal, esse aqui ele já era rapidinho pra vocês verem, que é uma exploratória mês a mês aqui dos jogadores e de alguns jogadores, desses mesmos jogadores aí, tá? E aqui alguns números bem interessantes aqui para vocês também, né? Acho que o gráfico mais bonito de todos que eu queria mostrar para vocês deixa ele terminar de gerar aqui, os gráficos já tá quase acabando, ele faz bastante coisa mesmo aqui, a gente vai passar rapidamente, mas para mim o mais bonito de todo é essa figura aqui, essa aqui eu queria fazer um dia um quadro e pendurar, né? Porque aqui a gente tem, galera, a distribuição, né, de rating, olha essas faixas, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500, 2.700, 2.800, e a gente tem aqui a distribuição esperada de perda média de centipeão, né? Olha que bonito isso, né? Que bonito isso, mostrando a minha conclusão, olhando para isso, o sistema Elo de rating dos jogadores FF, né? É muito fera, muito fera. Quer dizer, o jogador, ele vai aumentando o rating, de fato, conforme o nível dele vai ficando mais preciso, mais próximo do nível dos computadores, né? Então isso mostra que o cara que bolou o sistema Elo de rating é monstro, né? Porque na prática essa distribuição existe, é real e tá aqui tabelada. Vocês pediram o boxplot, não só, né, o plot das médias, e tá aqui então boxplot com média, mediana, desvio padrão, vários pontos, e realmente a gente vê que bonito esse decaimento, né? Mostrando realmente aí que conforme o jogador vai se tornando um jogador mais experiente, ele vai crescendo de rating e os lances dele se aproximam dos lances do computadores, ou seja, a média de perda de centipeão vai caindo, né? Olha que bonito, esse gráfico aqui é maravilhoso, né? E o que a gente pode ver aqui, enfim, a gente tem esse gráfico para todos os jogadores, tá? Então aqui eu vou mostrar rapidamente, então por exemplo aqui, cadê, ó? Aqui eu fiz alguns estudos do qual que era os valores médios esperados por faixa de rating e tudo mais, acho que não vale a pena comentar, eu fiz para alguns jogadores para ver se o Hans Niemann estava sempre dentro aqui dos intervalos, tá? Sempre. Aqui chama atenção esse aqui, que quando ele tinha 2.300, 2.400, o Niemann tinha uma performance contra jogadores acima de 2.500 muito grande, muito grande, realmente chama bastante atenção esse fato, tá? Nesse estudo aqui mostra que nessa faixa, quando o Niemann tinha entre 2.300 e 2.400, sempre que ele jogava contra jogadores acima de 2.500, a performance dele era absurda, né? Abaixo aí de 20 a perda de centipeão. E quando ele jogava contra jogadores com menos, cadê aqui com menos? Deixa eu ver se eu tenho aqui o 2.300 com menos, né? Aqui higher, lower, aqui, né? Aqui o Hans Niemann,
jogando contra jogadores com menos... Não, mas aqui não nessa faixa, no 2.300. Ah, a gente não tem aqui do Hans Niemann. Ok, beleza. Vamos seguindo aqui em frente, tá? Então aqui distribuição de rating aqui dos jogadores, aqui pro Nakamura, né? Aqui pro Igor Houses, aqui pro Magnus Carlsen, aqui pro Hans Niemann, mostrando que realmente ele tá tendo uma evolução. Quando ele tinha 2.200, a caixinha dele era de um jeito, quando ele tinha 2.300, a caixinha de outro, 2.400, a caixinha de outro, né? Se a gente olhar a média, realmente parece aquela linha reta que eu falei no vídeo anterior, né? Ele continua com um nível de 2.500 e tudo mais, mas quando a gente olha a mediana, desvio padrão e tudo mais, realmente tem um decaimento e não tem nada de estranho mesmo na curva do Hans Niemann, muito próxima de outras curvas de outros jogadores Praggnanandhaa. Agora, o Kasparov é impressionante. Ele, quando tinha 2.500, aí ele ficou, né, com o mesmo nível de jogo até os 2.800. O cara realmente é um monstro aí da história, né? Ele nunca jogou... A escala dele praticamente foi de... Praticamente ele sempre foi um gigante, né? É impressionante isso. Praticamente ele não teve evolução. Ele é um monstro, é o ogro. É o ogro de Baku. Aqui, enfim, todos esses jogadores e até aqui de todos os jogadores, que é bem bonito, né? Agora, no caso do Igor Houses, dá pra gente perceber alguma coisa de estranho olhando aqui no gráfico dele? Dá pra caramba, né? O gráfico mais esquisito do mundo. E aqui a gente percebe uma coisa, como é que a gente detecta que o Igor Houses tava trapaceando, né? Olhando para um gráfico como esse. Se a gente olhar aqui, ó, 2000, 2004, 2008, ele já é um grande mestre estabelecido aqui nessa faixa de 2012 e tudo mais, já com mais de 40 anos de idade, já estabelecido, não conseguia mais crescer, né? E aí, a perda média dele de Saint-Étienne continuou decaindo, né? Ele continuou melhorando, né, o nível de jogo dele e do nada ele começa a saltar aqui de rating, né? Então aqui, num momento onde ele tinha estagnado durante muitos anos, de repente, né, alguma coisa estava acontecendo aí muito estranha, né? Então, e também, né, olha aqui, o rating dos adversários, né, muito baixo, né? Agora, no caso do Hans Niemann, nada demais, ó. Simplesmente aqui, ele tem jogado contra adversários cada vez mais fortes e a precisão dele tem ficado cada vez melhor e cai nessa média aí de 25, né? Agora, de fato, quando a gente olha Esipenko, cai numa média de 20, né? O Magnus Carlsen tá numa faixa de 15, né? Então 25 realmente não é muito esperado para essa faixa para esse nível aqui do Niemann, mas eu acho que ele não tá sozinho. Deixa eu ver se tem mais alguém com 25 aqui. Por enquanto 20. Realmente chama atenção o Gukesh aqui 20, próximo de 20, né? Realmente o Hans Niemann é o único aí da faixa dos 2.700, mais uma vez, né? Que ele tem uma precisão aí que não é muito padrão aí para quem tem 2.700 aí de rating, tá? Ele é como se ele tivesse um nível mais baixo de jogo, né? Então chama atenção, mas não dá para incriminar, precisa de mais dados. Enfim, e aqui então os dados aqui, né? E agora muita gente ficou com dúvidas sobre o campeonato norte-americano, né? A gente tem aqui, eu acho, um estudozinho, deixa eu ver aqui, é o Events, cadê aqui, como é que chama aquele arquivo? Event Insights, tá? Então a gente tem aqui agora, vamos dar uma olhada aqui rapidamente, no campeonato norte-americano, aqui como é que tá a performance aqui do Hans Niemann no campeonato norte-americano, tá? Então vamos puxar aqui, daqui para baixo, já vai sair bastante coisa legal aqui, daqui a pouco eu já explico para vocês, vocês vão entender, tá? E realmente vale a pena mencionar aqui sobre isso, ó. Aqui a distribuição dos últimos 5 torneios que o Hans Niemann jogou, falando aqui do norte-americano, né? Como é que tá o desempenho dele em relação aos demais torneios, tá? Então quando a gente olha aqui na distribuição aqui de perda de Saint-Étienne do Hans Niemann, de fato aqui a gente percebe que o desempenho dele tá muito bom, né? Tá abaixo de 20 aqui, a mediana, né? A média tá muito próxima do que ele sempre costumou jogar, ó, aqui no Jamrook e tudo mais. Realmente um torneio que chamou atenção aqui um pouquinho mais foi o Sinquefield, né? Ele fez uma performance muito boa com a média baixa, mediana baixa, pouca variância, né? Sinquefield realmente ele jogou muito bem. E aqui tá com uma variância um pouquinho maior, mas ainda assim o mesmo nível de jogo do Jamrook e dos outros torneios que ele jogou, né? Então não dá pra falar que tem alguma coisa muito estranha acontecendo no campeonato norte-americano. Aqui, uma coisa que chama atenção é o rating do adversário do Hans Niemann, tá? Então aqui a gente vê que no campeonato de Sinquefield o nível dos adversários era muito alto, né? E aqui no campeonato norte-americano também, tá? Então também tem que considerar por que o Hans Niemann não tá brilhando no torneio, não tá em primeiro e tudo mais. Olha a média de rating aqui dos adversários, é muito maior do que ele tá acostumado a jogar, tá? E aqui, a distribuição aqui, então,
do Hans Niemann, calma aí, a distribuição do CPLOS e aqui a distribuição dos adversários aqui do Hans Niemann, né? Então aqui a distribuição da perda média de centipão dos adversários do Hans Niemann nos eventos nos quais ele jogou. E a gente vê que realmente no campeonato norte-americano a turma tá abaixo de 20 com a mediana lá embaixo, performando melhor aqui do que o Hans Niemann, né? Se a gente comparar aqui esses dois últimos bloquinhos aqui, né? Esse é o do adversário, esse é o do Hans Niemann. Os adversários estão jogando melhor aqui do que o Hans Niemann, por isso que ele não está conseguindo aí grandes resultados, tá bom, galera? Então é isso, né? Conclusão aqui disso tudo, né? Qual que é a conclusão final aqui de tudo isso que a gente mostrou? Algumas, né? Primeiro, fantástica essa correlação que existe entre, né, o rating do adversário e a perda média de centipeões, mais uma vez comprovada aqui já com o uso de redes neurais, machine learning, XGBoost, das técnicas muito boas e tendo resultados muito próximos, 95, 96% de precisão, isso com a base ainda, né, em crescimento, né, só tende a melhorar aí esses números, tá? Então isso já é uma grande descoberta, né, já é uma coisa muito legal que a gente vai poder aplicar, né, para descobrir ali o nível que um jogador realmente tá, se ele é um jogador que vai crescer de rating, não vai, né, qual que é o nível de jogadores do passado, qual que é o nível, né, a gente consegue filtrar partidas e trazer conteúdo interessante, consegue fazer muita coisa legal com tudo isso. Segunda coisa, o Hans Niemann até agora, né, tem se mostrado a questão dele assim de trapaça, por enquanto, não conseguiu ser evidenciado, né? Isso não inocenta ele, né? Tem que também levar em consideração que muitos dos super GMs tão desconfortáveis, né? A gente tem que encontrar uma maneira de ter uma detecção de trapaça. Isso vai ter que ser feito com análise de redes neurais lance a lance, tá? Mas a gente vai chegar lá, tá bom? A gente vai chegar lá, mas aí a gente vai ter que realmente analisar as partidas com profundidade, lance a lance, comparar com o estilo do jogador, entender o que é abertura, o que é meio jogo, o que é final, tá? O algoritmo vai ter que entender tudo isso. Qual era o segundo melhor lance, o terceiro melhor lance, quais eram as avaliações desses outros lances, vai ter que reprocessar a base trazendo essas informações para entender o nível de criticidade ali, de criticidade da posição, né? Então, dá para fazer tudo isso? Dá, né? É o próximo passo, não é para amanhã nem para depois de amanhã, às vezes a gente consegue chegar lá, tá? Mas com os dados que a gente tem hoje, a gente não consegue evidenciar nenhuma trapaça em relação ao xadrez presencial aí do Hans Niemann. Agora, o que a gente sabe sobre o Hans Niemann é uma personalidade provocativa, né? Onde os jogadores se sentem sempre desrespeitados, uma pessoa que faz declarações sempre polêmicas, uma pessoa que trapaceou no site do chess.com mais de 100 vezes, e a questão, acho que fica né? Acho que o mundo quer saber sobre isso. Uma pessoa como essa merece jogar no xadrez presencial? Ou ela traz realmente muito desconforto, muito problema, e a gente pode vincular uma coisa a outra? O cara que foi banido do online não pode jogar os torneios presenciais porque já mostrou, né, um comportamento inadequado ou não? Eu acho que é isso que está bastante em jogo agora aqui no momento. Tá bom, galera? E se vocês quiserem, a gente faz um próximo vídeo falando as possíveis teorias que já surgiram sobre como trapacear no xadrez presencial, né, e fazer um react aí sobre isso também. Tá bom, galera? O vídeo foi extenso hoje, né? Quanto deu aqui de vídeo? 1h10 aqui de vídeo, o recorde aqui de vídeo do canal Xadrez Brasil. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!